Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e estamos em mais um Ângulo que Pode. Gente, e hoje eu estou com um casal aqui. O podcast está diferente hoje, tá? Porque eles são um casal assim de extremo diferencial. Eles treinam o cérebro das pessoas, gente. E eles têm muito para contar pra gente, viu? Eu queria, primeiro, estou com um casal aqui que criou essa ideia fantástica. E eu queria que vocês dois falassem um pouquinho. Eu quero que você fale tudo que estava lá, que você já fez, que eu vi. E seu marido também. Ah, tá bom. Adriana, fala um pouquinho de muito você. obrigada pelo convite. É uma alegria imensa para nós estarmos aqui divulgando, né, essa modalidade tão importante, né, para tratar o cérebro, que a gente hoje está cada dia carente, né, cada vez mais carente em tecnologia de ponta para a gente, né, ter esse suporte. Exatamente. Então, gostaria de agradecer imensamente, viu, o convite. Eu que agradeço. E, né, vamos aqui bater um papo. E eu quero que você fale das suas especialidades. Ah, ele tá. também. Eu sou neurocientista pelo Albert Einstein, Hospital Albert Einstein. Fiz Medical Neuroscience na Duke, Carolina do Norte. Tenho especialização em fisiologia e também fisioterapia pela USP. Estudei na Complutense de Madrid, na Universidade de Complutense de Madrid, trabalhando com doenças periféricas e doenças autoimunes. Uau! Fiz também neuroreabilitação no Sara Kubitschek. Uau! Foram alguns trabalhos. Agora você... Professor Faria Pires, que todos conhecem. Muitos alunos aqui em São José. A minha carreira foi uma carreira bem diversa. Eu comecei na vida militar, me formei piloto militar pela Academia da Força Aérea em Pirassununga. Voei aeronaves de caça, aeronaves de transporte da FAB. Depois eu vim para o ITA fazer engenharia eletrônica. Me formei no ITA em engenharia eletrônica, acabei ficando pelo ITA mesmo como professor. Continuei pilotando aviões e fui para a área de guerra eletrônica, processamento de sinais. Meu Deus. Olha esse casal, gente. E aí, quando eu fui para a reserva, que é o termo que a gente usa na aeronáutica para aposentar, né? Eu acabei me envolvendo com neurociência por causa dela. Olha! Não, Adriana, imagina. Ele fez o avião Gripen, que é o avião de defesa do Brasil, né? Um sueco. Ele fez toda falar guerra eletrônica, a gente não entende, né, muito bem o que é isso. É um sinal onde o avião emite. Me corrija se eu estiver errado, professor. E ele vai localizar o inimigo, mas é só por sinais, por ondas. E eu disse assim, quando ele aposentou, porque ele tinha muita responsabilidade no ITA e tantos outros colégios aqui em São José, eu disse, olha, eu quero montar o meu laboratório de neurociências e tem tudo a ver, sabe? Olha. Aí ele foi estudar, foi para Duke, estudou na Carolina do Norte e também fez técnico em AEG no Einstein também. Aí o que acontece? Na verdade, o sistema do Gripen que eu trabalhei foi um sistema de identificação amigo-inimigo. É um sistema que usa criptografia, a gente trabalhou com isso, o projeto está sendo implementado no Gripen agora. E aí o que acontece? Eu usei esse conhecimento que eu tinha de processamento de sinais para fazer um curso de Medical Neuroscience na Duke também e utilizar isso para fazer a análise matemática dos sinais de eletroencefalograma, que são esses sinais que a gente coleta do cérebro. Era a pergunta tudo a ver, que eu né, ia Adriana? fazer. Aonde que a engenharia entra aí? Ela entra em toda essa parte de software, hardware e processamento matemático. Meu Deus, que incrível, gente. Então, olha, para quem está começando a ouvir, eu assisti, gente, esse casal incrível, eles trouxeram a Brainstar para São José, né? Uma cidade aí tão tecnológica, né? E com essa finalidade, gente, de treinar o cérebro. Isso é incrível, porque eu acho que hoje é a maior dor, né? É a maior dor aí, é a depressão, é a ansiedade. E vocês fazem de uma forma, né,
com uma engenharia, né? A primeira coisa, Adriana, assim, né? Fala um pouquinho mais para mim, que eu tô tão encantada com esse negócio que as informações na minha cabeça ficam em blocos. Tá certo. Porque, assim, a primeira coisa, né? Estávamos ávidos por um exame que nos ajudasse, que amparasse a medicina, né? Não só aos médicos, mas também os psicólogos, né? Psicanalistas, educadores, né? Porque... trabalhamos com pessoas e cérebros o tempo todo. Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem exame de sangue, onde você avalia como é que estão ali sua glicose, seu colesterol. Você tem uma métrica. Sim. E aí, com o cérebro, o que acontece? Como você está? É uma anamnese que, com certeza, é válida, mas para tratar de um órgão tão especializado... dá um certo receio, porque você fica na tentativa e no erro, né? O que você está sentindo? Eu estou sentindo um pouco de ansiedade, não consigo dormir à noite. Só que esses sintomas, nós temos um leque de doenças que podem... né? Exato, desde de questões assim, emocionais, tão somente, como questões, às vezes, orgânicas também. Então, eu acho que estava faltando isso. E é curioso, porque todo mundo pergunta assim, mas vocês inventaram a roda. Não, essa tecnologia é desde no final dos anos 50. Essa tecnologia é que propiciou o homem e a Lua. Meu Deus! Né? Para treinamento do cérebro, para neuromodular. Que é o eletroencefalograma. São as duas coisas. Primeiro passo que nós fazemos. Então, assim, como estava faltando esse suporte para a gente ter um biomarcador, nós temos um parâmetro para avaliar o cérebro. Então, a gente tem o quê? Um exame chamado eletroencefalograma, né? Onde a gente mede as ondas cerebrais, que nem um eletrocardiograma. Certo. Né? Você faz o eletroencefalograma. Só que estava mais sendo utilizado dentro dos hospitais para ver ondas epileptiformes, para ver pacientes com epilepsia. Só que a gente pode mais. E aí, esse recurso estava mais guardado, mais sendo utilizado, né, nas universidades e nos governos, como nos Estados Unidos, na NASA. Só essas pessoas as pessoas não tinham acesso. Tanto acesso, exatamente. Então, agora nós entramos com investimento e falamos, não, vamos ir para a clínica e vamos trazer isso para atingir o maior número de pessoas. Então, primeira coisa que nós fazemos lá na BrainStar é o quê? É colocar um capacete de EEG, avaliar 20 canais. Então, a gente vai ver 20 pontos do cérebro para ver como é que está a atividade neuronal, a atividade cerebral em cada região. E aí é que entra também, até eu falo daqui a pouco, mas aí é que entra a engenharia. Porque quando a medicina anda junto com a engenharia, gente, é fabuloso, é sensacional, porque você tem dados, você tem métrica, você consegue saber como é que estava antes, avalia no meio do processo e como está ao final. Você consegue medir, você consegue padronizar e parametrizar. Então, aí é que entra a engenharia robusta. E aí eu escolhi um engenheiro do ITA. Entendeu? Eu escolhi. Nada mais, nada menos que o marido. E aí, por acaso... Sorte minha. Maravilhosamente, meu marido. Eu disse, você vai aposentar. Porque imagina, ele, consultor da FAPESP, ele era muito ocupado. Eu disse, não, representava o Brasil em vários outros países. Meu Deus. Aí, na hora que ele parou, eu disse, não, vem aqui comigo, vem aqui, fica aqui, vou trazer para a BrainStar. Porque eu preciso de uma engenharia robusta, eu preciso de um sinal limpo, né? Os engenheiros de plantão vão entender, né? Assim, eu preciso de um sinal limpo para que nós tenhamos o quê? Uma análise mais qualificada, quantificada. Então, trouxe ele para a equipe para validar. E assim, é muito... Eu até ia falar para você trazer aquele cérebro, né? Porque eu esqueci até. Poxa. E aí, quando eu levei a minha filha, né? A minha filha já fez o exame lá com a Emily. Não dá pra ver, né? Porque, assim, é. E aí, a minha filha fez o exame com a Emily. E eu estava numa ansiedade tão grande, porque, pensa, né? Adolescente, aquela fase difícil, a gente não sabe o que fazer, a gente leva no médico, enfim. É uma fase, né? Que eles fazem difícil, né? E ela tá com um agravante maior, né? Porque ela teve o diagnóstico de TDAH há uns 7 anos atrás. Então, eu sempre fico ali, né? Tentando cuidar, fazer o que eu posso. Então, a gente fica aquela mãe mais atenta.
Sim, E quando o filho está assim, né, com alguma dificuldade, a gente fica também com a dificuldade em dobro, Nossa, né? em dobro, em dobro, Adriana. Então, quando eu falei com a Emily, a primeira vez que eu fui lá no consultório e eu pude entender um pouco, né, como que foi uma conversa mais rápida, mas eu pude entender um pouco e fiquei com muita vontade, né, que a Letícia fizesse. Sim. Até que a Letícia fez, né, há uns 15 dias atrás. Sim. E eu tive a devolutiva da Emily e fiquei assim, olha, falei, gente, será que ela tem uma bola de cristal lá? Ela nunca tinha visto a minha filha, gente. Ela falou até que a minha filha estava com enxaqueca. Dá pra ver. As ondas do cérebro não mentem jamais. Gente, ela falou, a sua filha faz assim. Falei, faz. Ela age assim? Falei, age. Ela faz, aham. Falei, gente... É muito comum. É incrível. E, assim, na sua explicação, quando você diz, Adriana, essa área do cérebro, ela tem que ser trabalhada, né? Então, aí, às vezes, a gente né, colocado ali, né, um remédio para que ela tome. Uhum. Será que o remédio vai agir nessa área do cérebro? Será que é esse remédio, né? Então... Até mesmo para validar se esse remédio vai ser eficaz ou não. Por isso, assim, falar, eu tô com depressão. Vamos imaginar, assim, depressão. Mas depressão aonde? Essa depressão vem de uma área temporal, vem de área singular? Sim. Qual é a estratégia que eu devo usar com esse medicamento? Por isso que dá esse suporte para psiquiatra, neurologista, neurocirurgião. Você consegue identificar e ser mais assertivo na sua conduta. Todos deveriam fazer, né? Na sua conduta clínica. E mesmo esses médicos e outros profissionais que trabalham com o cérebro, fazer, né, essa avaliação, porque consegue administrar o medicamento de uma maneira mais assertiva. E um psicólogo, um psicanalista, ele consegue usar a estratégia que está sendo liberada durante a terapia. Muito rico, né, gente? Direciona, né? De falar, ele está pensando assim, às vezes eu vou abordar esse tema e não vai fazer efeito. Então, de repente, se eu usar essa estratégia, fica muito mais eficiente. Eu acho que vai adiantar muito o trabalho. Dá um respaldo para que todos consigam... E fala um exemplo, né? A gente tinha falado sobre... Você falou do lobo frontal. Pré-frontal. E o qual a deficiência que ela tinha ali, e, enfim. E vocês depois fazem vocês vão treinar o cérebro, né? Fala um pouquinho como que como feito funciona essa dinâmica. Esse treinamento. Sim. Primeira coisa, a gente fazer uma avaliação. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar 20 pontos, a gente vai fazer um mapeamento cerebral. A gente vai colocar 20 pontos, vamos colocar eletrodos, tá? Não dói, não dá choque, não tem nada disso. É que você colocar um gelzinho, a única coisa que vai fazer é sair com um gelzinho na cabeça. Coloca o gel e a gente vai identificar com a diferença de potencial ali do neurônio, né? Que o neurônio, ele tem uma carga elétrica. Então, a gente vai ver essa diferença de potencial. É nessa. A gente vai ver a diferença de potencial. E aí, nós vamos espelhar isso para uma tela de computador. Então, eu consigo ver o cérebro em tempo real. Certo. Então, diante daquela avaliação, em determinadas áreas, aí entra, né, a parte da neurociências, onde cada área tem uma representatividade, tem uma função. Então, diante dessa área, eu consigo ver, olha, o paciente está com transtorno obsessivo compulsivo mesmo, mas em quais áreas estão mais, assim, carentes desse potencial de ação de uma maneira eficiente do que outras? Porque senão só dar o remédio fica tentativa e erro. Então, primeiro você vai fazer essa avaliação, você vai olhar as áreas. Feito isso, a gente faz um planejamento de uma estratégia de ação, né? Porque o que é sabido na medicina? Que para um cérebro performar, para uma área, para a gente ter um comportamento tranquilo, a gente não ficar ansioso quando vai entrar numa prova, ou ansioso quando vai dar uma entrevista, ou numa reunião de trabalho, você tem que estar com áreas no seu cérebro mais tranquilas. E como é que está tranquilo? Tomando remédio para ficar tranquilo? Às vezes não necessariamente, porque o seu cognitivo não vai estar sendo tão eficiente. Eles têm que estar neuromodulando numa frequência ok. Que nós temos 5 ondas cerebrais, né? Então, a gente avalia todas elas e vê qual frequência ela está passando ali. Isso é um padrão internacional. Meus pacientes perguntam, mas como é que você sabe esses pontos? Eu falo, é um padrão internacional. Nós temos um banco de dados internacional que todo o mundo, né? Nós, assim, encaminhamos e também bebemos dessa fonte, né? Não é aleatoriamente. Então, a gente sabe que pro lobo
pré-frontal, que trabalha com planejamento, organização, a nossa crítica, ficar bem trabalhada, acentuada, ele tem que estar num padrão X ali de operação. Por exemplo, uma onda alfa de 8 a 13 Hz. Um exemplo. E às vezes em alguns exames está ali baixinho ou está hiper... A ideal é 8? Entre 8 a 13 Hz, é porque depende da idade. 8 a 13? De 8 a 13 Hz, uma onda alfa. Depende da idade. Depende da idade, enfim. E uma muito baixa, quem deveria estar 8? Você já fica... Se tiver muito baixo, geralmente as pessoas estão lentificadas, elas já não conseguem raciocinar com tanta clareza, elas não procrastinam bastante, né? Ou se está muito exacerbada, a pessoa às vezes assim, fica tendo muita ideia e não consegue ter uma execução. Então, você pega e nós vamos treinar essa onda. Então, o que a gente faz? Pega de novo o eletrodo, nada é de fora para dentro, gente. Sempre... No segundo momento, né? No segundo momento. Depois que recebe a devolutiva, recebe o protocolo de treinamento. Então, como ela falou, tá com muita onda beta na parte frontal. Possivelmente ela tá inquieta, não tá conseguindo, então ela tá muito lenta. Aí a gente leva ela e vai treinar o cérebro. Isso. Então, primeiro faz essa avaliação e aí, da mesma maneira, essas áreas, porque a gente tem pistas, né? Então, a gente consegue entender assim, de onde é que está esse problema no cérebro, né? Eu gosto de fazer uma analogia com meus pacientes, assim, olha, imagina que eu estou num bairro. Eu estou com vazamento no bairro Aquários. Aqui em São José, tá, gente? Tem um bairro chamado Aquários. Eu tenho um vazamento ali. Tá, mas qual rua? Tem um vazamento. Não, com o exame, com o mapeamento, a gente sabe que é na Rua Tubarão 33. Então, a gente vai ali, naquele lugar. Você vai ali naquele pontinho. Naquela região. E coloca ali os... Aí, coloca o eletrodo naquela região. Eletrodo bem naquela região. Né? Não dentro, né? A gente não faz uma incisão cirúrgica, a gente sempre por por fora. E aí, eu espelho novamente aquela atividade de onda na tela do computador. Feito isso, eu vou falar assim, olha... Eu quero que você neuromodule nessa frequência. E aí nós passamos o quê? Um vídeo. Aonde aquele vídeo eu coloco um shadow, uma sombra, ou muitas vezes, dependendo do tipo de tratamento que a gente vai trazer, que vai trabalhar, a gente trava às vezes a tela. Ele não consegue assistir. Então o seu cérebro vai falar, mas eu quero assistir esse vídeo limpinho. Ou eu quero que ele não fique travando. E aí eu digo assim pra ele, olha, você só vai conseguir assistir se você neuromodular nessa frequência, por um acaso, de 8 a 13 Hz. A gente fala de uma onda alfa. E aí ele vai aprendendo, ele vai vendo, ele vai querer ver o filme, ele vai falar, pera. E aí ele vai ajustando. E ele, tipo, a vontade dele querer ver... Então, é maior. Não, mas como que ele vai neuromodular? Pois é, posso? Aqui a engenharia pra gente... Né? A engenharia tá aqui. Na verdade é o seguinte, a gente costuma dizer lá que a gente não treina a mente da pessoa consciente, a gente treina o cérebro. A pessoa leva o cérebro para treinar. Tudo isso se passa de uma forma completamente transparente. Certo. Coloca, por exemplo, Netflix, tem várias séries, a pessoa começa a assistir Netflix, coloca o shadow lá. Uma sombra. E aí vamos supor, eu quero que ele produza mais alfa. E coloco um mínimo. Toda vez deixa bem escuro. Toda vez que a amplitude passar, a tela fica normal. Se a amplitude abaixar, a tela escurece. Aí escurece, ela vai falar assim, eu quero ver. Mas aí o cérebro automaticamente ele vai buscar compensar isso. E a pessoa, de maneira assim, sem precisar fazer nenhum esforço mental, eu quero ver, não. Automática, da mesma forma de andar de bicicleta. Então, o cérebro automaticamente vai começar a modular aquilo. E da mesma forma que você aprende a andar de bicicleta, uma vez aprendeu, não esquece. Não esse novo padrão. Aí você vai modular meu cérebro. E acaba refletindo no comportamento. Aí, para um termo mais técnico, a gente estimula a neuroplasticidade, né? Favorecendo a neurogênese. Tudo isso para explicar isso, né? E é curioso, porque a gente fala assim, meu Deus, mas como é que a gente tem esse feedback? Eu falo, olha, ondas é uma coisa que a gente não vê. É que nem onda de Wi-Fi. Eu faço isso para... Falo, olha, se nós não tivéssemos um marcador aqui no nosso celular, aquele risquinho que tem onda, como é que a gente ia saber? Porque a gente não sente a onda. É a mesma coisa no cérebro, a gente não sente. Então, por isso que eu preciso desse feedback da tela do computador para treinar, para ver que está sendo treinado o cérebro, né? E é interessante também falar
assim, fala, nossa, mas será que isso funciona? Gente, astronautas treinavam. Assim, eles só conseguiram ir à Lua em função de neurofeedback. Isso. Nós demos uma palestra há pouco tempo em onde a gente mostrou... O Exército Americano Americano. A seleção italiana de futebol está usando, atletas de ponta estão usando. Só complementando, além do shadow, existem feedbacks auditivos também. Sim. E aí diminui o volume. Ou diminui ou aumenta. Cliques, frequência, vários. Você sente, né? Conscientemente, não entende, mas o cérebro, ele está entendendo tudo. E tudo isso regada a dopamina. Cada vez que a tela fica clara, a dopamina vem. A recompensa e o novo padrão fica firme. Isso é interessante que ele falou, porque assim, quando um cérebro está neuromodulando essas 5 ondas cerebrais, teta, alfa, gama, beta e... qual que eu falei? E delta. É porque a delta e a gama são de polissonografia, então a gente trabalha mais com as 3, né? Se elas estão fora do padrão, o que acontece? Elas não liberam neurotransmissores, tais como ocitocina, dopamina, serotonina, GABA. Então, elas não produzem. Se elas não estiverem atingindo essas frequências, elas não produzem. Então, o que a gente vem? O que a gente tem na medicina? A gente vem com um fármaco. Só que, muitas vezes, o paciente está tomando um remédio atrás do outro e não está fazendo efeito, né? E aí, você precisa fazer o quê? Você estimula teu cérebro até para esse fármaco fazer um pouco mais de efeito e a gente conseguir tirar, muitas vezes, esse medicamento. Então, isso é importante, né? Porque só essa onda entrar nesse padrão, ela tem uma função muito importante para ela liberar esses neurotransmissores. Por isso que, quando um paciente tem uma depressão, uma ansiedade, fala, nossa, mas eu estou mais tranquilo. Por quê? Teu cérebro está ele está liberando naturalmente esses neurotransmissores, né? Gente, isso realmente é muito fantástico. Nós estivemos agora, recentemente, em Dallas, num congresso lá em Dallas, né? No Texas. No Texas, isso, nos Estados congresso sobre neurofeedback. E é interessante o seguinte, eu sempre que eu me envolvo com alguma coisa, eu procuro primeiro ver a ciência daquilo, né? Sim. Então, sem ciência não é o caso. Em 2014, o FDA, que é o Ministério da Saúde americano, reconheceu o neurofeedback como um marcador para o transtorno de déficit de atenção. Sim. Esse ponto é importantíssimo. Então, assim, no Brasil, ainda há muito questionamento. Será que isso funciona? Será que isso não funciona? Etc. Lá em Dallas, nós tivemos médicos, doutores de universidades dos Estados Unidos e de fora, alunos que estão fazendo tese de mestrado, doutorado, e eles não têm mais esse questionamento se funciona ou não funciona. Qual a melhor técnica, qual o melhor protocolo, qual a melhor abordagem. Sim. Então, assim, é uma coisa que é um movimento que vai chegar na vida das pessoas. O neurofeedback é uma coisa que não tem como... muito ainda. Tem muito vai crescer demais. Nos Estados Unidos, assim, são Estados Unidos, né? Eles seguem uma confederação, mas cada estado tem sua legislação. E a corte, né, a secretária de Dallas, né, do Texas, do estado do Texas, nos recebeu, né, pro Congresso. E ela estava falando que a corte, lá no estado do Texas, já prescreve neurofeedback para qualquer injúria. Então, assim, se teve um acidente de trânsito, oferece neurofeedback. Se uma criança está com problemas emocionais, psíquicos em casas, oferece neurofeedback. A depressão, neurofeedback. A corte já indica está sendo consultada. Exatamente. E essa questão que o professor Faria Pires apontou, eu achei muito interessante. E é muito válido porque Estados Unidos, Canadá, Reino Unido tem um biomarcador para TDAH, né? Então, no Brasil, a gente não utiliza tanto. Lá na BrainStar, a gente consegue avaliar e dar um suporte melhor. Para não tratar sem... A minha filha, ela foi, né, diagnosticada. Então, a gente tentou trabalhar em cima desse diagnóstico, né? Mas, segundo a Emily, ela tem algumas outras características, questões, tem outras questões, que não é... Que podiam ser confundidas com TDAH. Com TDAH. A questão do TDAH que é uma doença, né? Assim, o sistema de recompensa no cérebro, ele fica deficitário. Então, muitas vezes... No exame, você vê esse sistema de recompensa. A gente consegue avaliar essas regiões. Então, muitas vezes... É muito parecido que o paciente ele tá com déficit no córtex pré-frontal, o temporal dele está muito ativo. Muitas vezes ele
ele não consegue, ele procrastina, ele não consegue prestar atenção em uma série de coisas, mas ele não tem essa doença cerebral. Ele está defasado por uma série de coisas, por um vírus que... a gente teve aí o Covid, a gente ainda estamos, teve né? Muita gente falando que ficou com confusão mental. Com confusão mental. Por quê? Ele interfere no bulbo olfatório que trabalha justamente nessa área do hipocampo. Até eu mostro para meus pacientes essa área, vejo essa conexão, né? Lá no Einstein também a gente trabalha muito com essa questão da reserva cognitiva, que o Covid prejudicou muito, né? Porque como trabalha... Primeiro os sintomas foi o quê? A ausência de cheiro, e cheiro tá muito ligado à memória. Porque quando a gente sente um cheiro, casa da minha avó. Lembra, né? A minha viagem para Toscana. Gente, isso daqui tem tem um cheirinho de um bolo da casa. Isso remete à memória no ato. E um dos sintomas da Covid é o quê? É falar, olha, eu tô meio ausente, eu tô meio esquecido, sem memória. Por quê? Ele atingiu esse bulbo olfatório, que está bem aqui na base do nosso córtex pré-frontal. Então, enfim, sente e interfere. Então, a gente tem várias situações que podem confundir com o diagnóstico. E aí, você toma um medicamento errado, você proporciona uma estratégia para a tua vida errada. Então, se a gente tem um biomarcador, ajuda você tentar ir para o caminho certo e não tomar o errado. Vocês estão com a solução, gente. Vocês têm a solução. Para amparar o pessoal da área da saúde. Vocês têm que gritar para o mundo que vocês existem. Obrigada, querida. E esse eletroencefalograma, ele tem algo a mais do que que já vinha sendo usado. Esse é o EEG-Q, o EEG quantitativo. Então, a gente faz a avaliação e consegue avaliar em diferentes áreas. É o diferencial. E aí, né, feito isso que a gente começou, e é tanta informação que a gente entra, dá a volta aqui e volta de novo. Então, primeiro a gente faz esse mapeamento, para a gente entender com o EEG, eletroencefalograma quantitativo, a gente avalia as ondas e vê como é que ele está. Feito isso, feito o protocolo, junto com os médicos que já atendem. Então, eu tenho vários colegas médicos ali que ligam, falo com psiquiatra, clínico geral, enfim, todos eles falam, olha só, tá assim, e agora? Qual que vai ser a nossa estratégia? Vai ser assim, assado. Ok. Discute ali tudo. Discute o caso clínico com fonoaudiólogo, com psicólogo, psiquiatra, enfim. Ô, Emily, você já descobriu alguma coisa que a pessoa falou... Você falou da minha filha, né? E eu fiquei, assim, de queixo caído. Mas alguma coisa que a pessoa falou assim, nossa, não acredito. Isso eu não tinha falado pra ninguém. Há vários. Sobretudo com caso de... como é que fala? É que até é um assunto delicado, mas, assim, com suicida. Tá. Já atendi pacientes, assim, que chegaram, nós fizemos o exame e pessoas, assim... livre de qualquer suspeita. Tranquilas. E aí eles começam a chorar, falam assim, eu não contei isso. Você fala pra ela, fala, olha, você tá com um sentimento suicida. Você tá com um sentimento, olha só, a gente tá vendo essa onda aqui. Aí eles começam a chorar, sabe, Adriana? Eles falam assim, eu não contei isso pra ninguém, eu não tinha coragem de contar isso pra ninguém. E eu disse, olha, então, tem solução. A medicina é linda, gente, e tem muita coisa nova aí pra gente utilizar. É tanta desgraça que a gente escuta hoje em dia, tanta guerra, todo mundo descrente. Esse medicamento não faz efeito, já tentei, já pulei. Gente, a gente não precisa pular, a gente precisa de biomarcadores. A gente precisa para tentar nos amparar e aí direcionar o treinamento, né? Isso acontece demais. Tem até um caso que a gente usou na nossa palestra, que foi dividido com uma psicóloga, que nós fizemos um trabalho em conjunto, que ela trouxe um menino de 13 anos de idade, que era paciente dela, falou, olha, eu não tenho mais... Até a Patrícia Frank, um beijo, nossa parceira querida, né? Foi ela que indicou para essa psicóloga. Ela falou assim, olha, vai lá. E essa psicóloga, até na palestra, ela falou assim, gente, eu não entendia nada de neurofeedback. A Emily me explicava e eu não entendia nada, só que eu estava com um paciente de 13 anos, 12 anos, nas minhas mãos, que eu não sabia o que eu fazia mais. Eu não queria ter esse paciente. Deus. Ele tentava se matar com frequência na escola. Senhor. E aí eu falei, olha, vamos fazer esse direcionamento. A gente fez um trabalho em conjunto. E aí o que aconteceu? Primeira semana, e isso é interessante que ela contou, né, na palestra. Ela assim, olha, primeira semana ele não tentou se matar. Na segunda semana, ela falou, acho que foi coincidência. Na segunda semana, ele
Não. Na terceira semana, não. Aí foi indo, ele começou a melhorar as notas na escola, começou, né, para nós lá na clínica, no time Brainstar, um grande abraço para o nosso time, a gente se emocionava, porque ele era um menino sisudo, muito tímido, introspectivo, e aí ele começou a sorrir, porque áreas do cérebro dele que não estavam atuando de forma assertiva, porque o suicida, é interessante salientar, ele tem dor, ele quer acabar com aquele sofrimento. Então, muitas vezes, a linguística só não é o suficiente. A gente tem que agir de forma mecânica, ajudar esse cérebro a performar de uma maneira mais eficiente com neurotransmissores, né? E aí ele começou a soltar. Então, foi assim, um trabalho extraordinário, que a gente tem muita alegria em dividir, né? Porque muito ajuda legal, também Emily. nessa área. E eu acho muito interessante, que eu achei muito, muito positivo também no trabalho de vocês, é a maneira na qual vocês lidam, né? Com o trabalho de uma forma, logicamente, muito séria, muito correta, mas uma forma muito descontraída também. Ah, sim. Então, porque senão a gente pula lá de cima. A seriedade não está no siso, não está no... Tá na Kundo, porque a Adriana, imagina, né? Isso é muito... Eu já falo assim, como meus pacientes chegam assim, meu Deus, doutora, o que vai sair aí? Ai, meu Deus do céu. Eu falo, não, eu tava assim, eu chamei por vídeo, eu fiquei assim, ó. Eu querendo falar, falei, fala. Ai, meu Deus, eu quero saber que minha filha tá assim, tadinha, não sei o que, ela vai descobrir. Não você foi falando, você foi falando. Nós tivemos caso de um menino lá, ele chegou lá e assim, como eu falei anteriormente, a minha formação original é militar, né? E os resquícios dessa formação eu tenho pouca paciência. Né? O garoto chegou lá e a mãe falou, ele tem transtorno opositor. E eu vi em loco que era um transtorno opositor. Ele, para fazer avaliação. E vai fazer avaliação, não vou, vai colocar, não vou, não quero, não vou, você me trouxe aqui sem eu querer. A mãe demorou uma meia hora para conseguir convencer o menino a colocar a touca. Colocou a touca, nós identificamos duas regiões extremamente lentificadas. Sim. Então estava tão lento que o menino estava dentro dele mesmo. Sim. Então praticamente ele não conseguia ter acesso ao mundo exterior. Sim. Aí nós começamos um protocolo de treinamento exatamente para deslentificar essa região e ativar um pouco mais ondas rápidas. Recebemos um feedback da mãe, olha, ele está ouvindo mais o que a gente conversa, não está mais... É muito bacana. Estamos muito felizes com o desempenho dele. Isso né? sem colocar um remédio no corpo. Sem remédio, olha Sim, que incrível. É um aliado. Tanto assim, até para melhorar a ação do fármaco, para a gente conseguir diminuir. Sim. E muitas vezes sem a necessidade de entrar, né, nesse medicamento, né, para ser só imprescindível o uso do medicamento, né, pra gente não... paciente, esse é muito interessante, ele chegou lá com uma depressão profunda, todo mundo notando no trabalho que ele estava muito deprimido, família notando, e começou conosco, de repente uma familiar dele falou, o que vocês estão fazendo com ele? Ele está rindo e contando piada, cara. Sim. Olha! Então, assim, é tratar de dentro para fora. Que demais, gente. É. Muito bom saber disso, viu? Não é? Que trabalho incrível. E eu quero que vocês... Como que funciona? Eu sei, mas eu quero que quem esteja ouvindo entenda como que funciona. Marca a primeira consulta, avaliação. Sim. Né? Explica pra gente. Ele primeiro vai fazer essa avaliação. Geralmente, assim, tem pessoas que querem conversar comigo antes, né, de fazer uma avaliação. Eu acho isso muito válido, até para explicar, é um exame novo. Eu prometo que eu vou trabalhar nas minhas redes sociais para estar comunicando mais. Quem sabe faz uma parceria aqui. Vocês têm que gritar pro mundo isso. A gente precisa conseguir passar essas informações de uma maneira mais palatável, né? Uma maneira mais tranquila. Mas primeira coisa, marca uma avaliação, a gente conversa, oriento, aí faz um mapeamento, né, faz essas medidas, aí a gente faz um planejamento, uma estratégia de treinamento. Eu gosto de falar que todo mundo fala, vou fazer tratamento. Eu falo, não, te treina o cérebro, né? Te treina o cérebro. Aí, nesse plano de treinamento... Só uma coisa assim, para ficar mais de engenheiro. A avaliação dura em torno de 1 hora. Sim. E aí, conversa com a Emily primeiro. Aí, na hora da avaliação, ela vai sentar, vai colocar a touca, dura mais ou menos uma hora. Verdade. Vai fazer a avaliação com olhos fechados, com olhos abertos, para a gente ver uma como tarefa. é que tá. Fazendo com o brain na frente. Com tarefas, né?
tarefa de leitura, escuta, etc. E aí, depois que a gente coleta todo esse material, aí nós fizemos o processamento matemático disso, eu gero os gráficos, mapas, entrego para ela os gráficos e mapas, aí ela monta a devolutiva para poder dar para o... E aí explica para cada pessoa. Aí explico, faz um plano de treinamento e aí a gente vai treinar o cérebro com o neurofeedback. É exatamente isso. A gente vai pegar essas áreas que nós identificamos para não ficar, toda a área está alterada. Não, é naquela rua, naquele sulco, né, naquele exemplo, giro. 5 áreas alteradas, um exemplo. Cada vez que a pessoa vai lá, vão ser tratadas 5 ou você fala, não, primeiro eu vou tratar essa área nessa sessão, depois eu vou para essa área? É uma de cada vez. É uma de cada vez. Porque, assim, dependendo do que for ser tratado, muitas vezes dá para trabalhar 2 áreas em conjunto. Certo. Mas outras vezes a gente tem que priorizar até por o que a pessoa está precisando necessidade, mais, tá exatamente. Com uma depressão, então vamos ali nessa região, a gente tem que ir confortando o cérebro para que ele tenha um desempenho. Certo. Feito isso, ele vai treinar, a gente vai pegar essas áreas, vai fazer esse treinamento com a sombra, com a escuta. E depois, nós fazemos o quê? Uma reavaliação. Eu gosto de fazer uma analogia, eu sou cheia de analogia. Eu gosto de fazer uma analogia para não ficar aquele se eu ficar falando só em termos médicos e técnicos aqui, fica um pouco cansativo. Então, eu falo assim para meus alunos, vamos dizer assim. Falo assim, imagina uma orquestra sinfônica. Então, nós temos ali vários instrumentos musicais. E nós identificamos que aqui um violino, um clarim, um violoncelo estavam fora um pouquinho. Então, a gente pega eles, treina individualmente e depois a gente já sabe, porque a gente acompanha sempre o limiar de cada paciente todos os dias. A gente já sabe como que ele evoluiu na performance. E aí falamos assim, agora vamos lá, vamos tocar com a orquestra sinfônica de novo. Vamos ver como é que você está, né, junto com os outros. E aí a gente faz uma reavaliação. Porque aí eu tenho essa coisa. Depois de quantas sessões? Depende do treinamento, mas geralmente 30, 20 sessões, eu gosto de fazer uma reavaliação. E aí, eu digo assim, olha, a gente precisa de mais 10 sessões, 20 sessões, porque a gente consegue ter parâmetro, a gente tem métrica, a gente consegue avaliar, não só por aquilo que o paciente está dizendo, porque muitas vezes, o que acontece com o medicamento? O paciente começa a tomar o medicamento, eu já melhorei, e para o medicamento no meio. Às vezes, um fármaco tem uma ação de 6 meses adiante. E aí o paciente já sente uma melhorazinha, com 3 ele se prejudica muito com isso, parar o tratamento pela metade, isso prejudica. Ali, o que a gente consegue fazer? A gente consegue avaliar, fala, olha, você está se sentindo bem, mas você percebe aqui, porque eu mostro para ele com dados matemáticos, com gráficos, eu falo, tá vendo? A gente falta mais um pouquinho aqui para a gente alcançar esse platô, para o teu cérebro ficar tranquilo. Porque como ele estava numa situação muito ruim, qualquer melhorazinha ele já... Nossa, eu tô ótimo! Exatamente, né? exatamente. Então, quando a gente vem com métrica, quando a gente consegue trazer métrica, ele consegue também estar mais ativo do treinamento dele, do tratamento dele. Ele consegue palpar, entender, exatamente. Gente, desmistificar, trazer... Muito legal. Né? Eu tô apaixonada pelo trabalho de vocês. Minha filha vai começar nas sessões. Seja muito bem-vinda, espero que ela fique feliz. E eu tenho certeza que vai ter o resultado, porque, né, segundo, né, tudo que vocês já explicaram, tudo que a Emily já me explicou, enfim. Sim. E então, seria mais ou menos isso. Entra em contato, marca uma consulta, uma avaliação. hora e meia. E depois as sessões. Isso. Exatamente. Certo. Isso. E qual que é o @ da Brainstar? Porque o nosso tempo já acabou. É @Brainstar no Instagram. @Brainstar. É Brainstar como um trocadilho de bem-estar. Bem-estar. O brain de cérebro. E estar, né, uma analogia. Até lá no Texas, né, eles falavam, uau, Brainstar, mas pela fonética fica cérebro estrela. Eles, sensacional, nós somos feitos de material de pó-estrela. Eles amaram. E a gente, tá bom. Só que o nosso é Brainstar. Bem-estar. Tem um E também. Muito legal, Adriana, gente. muito obrigada, eu querida. Vai ser um agradeço, prazer gente, imenso vocês receber. São incríveis. E vocês, eu já tive contato com vocês, que não foi pela Patrícia Frankel, primeiramente, né? Eu acho. Foi, né? Que vocês... Gente, eles fizeram foto já com o Esquadrão do Clique, porque justifica o nome do podcast, que é o Ângulo que Pode. Sim. E eu não fiz as fotos dele, foi uma fotógrafa da equipe. E foi... Eu lembro que a equipe chegou no escritório. Nossa, a gente fez um casal muito demais. Eles são divertidos, eles são muito carinhosos um com o outro. Eles são...
Depois eu vi essa energia pelas fotos, tudo. Mas agora eu que vou fazer as fotos, né? Feliz. Maravilha. Gente, gratidão mesmo. Parabéns por, né, estarem aí, né, contribuindo, né, com as pessoas de uma forma tão diferente. São José merece. Merece. Né? O mundo São merece, José merece, né? o mundo Sim, merece, com sim, certeza. Com certeza. Gratidão. Muito obrigada, muito obrigada, né, quem está assistindo. Que ouvindo. E muito fico bom. aqui com mais um ângulo que pode e até o próximo. Obrigada. Obrigado.